Se você tem dor crônica e está nessa situação, saca só o que você precisa fazer para começar a melhorar. Caio, meus testes estão negativos. Eu já fui no médico, já fui no fisioterapeuta, eles realizaram todos os testes possíveis para tentar identificar o meu problema e eles não conseguiram. Caio, minha ressonância magnética não mostra nada, além de alterações insignificantes que não justificam a minha dor. Eu não tive trauma, queda nem acidente. Eu sinto fisgadas. Eu já usei anti-inflamatórios, analgésicos, até antidepressivos e opioides, adesivos de restiva, oxycontin, codeína, tramadol e diversos outros correlatos. E eu continuo sentindo dor. Eu sinto essa dor há 4 anos e nada é capaz de melhorar. Eu já fiz osteopatia, eu já fiz quiropraxia, eu já fiz acupuntura, eu já fiz pilates, eu já fiz RPG, eu já tomei ozônio, eu já fiz aromoterapia, eu já fiz barras de axis, eu já fiz microfisioterapia, eu já fiz Mackenzie, eu já fiz PNF, eu já fiz técnicas de medicações invasivas, como bloqueios transforaminais epidurais. Eu já fiz medicações importadas super tecnológicas e eu continuo com dor. Um neurologista cogitou colocar um implante, um neuroestimulador medular, para enganar o meu cérebro a diminuir a minha dor. Os ortopedistas que me avaliaram não fazem cirurgia para o meu caso, porque não encontram uma alteração na estrutura que justifique a minha dor. Eu continuo com dor, eu continuo incapacitado para jogar futebol, eu continuo incapacitado para correr, eu continuo incapacitado para fazer minha musculação, para fazer minha natação, para fazer meu ciclismo. Eu continuo não conseguindo carregar meu filho no colo. Eu não tolero 1 minuto de engarrafamento no trânsito. Eu não tolero 1 minuto de engarrafamento no trânsito porque eu não aguento ficar sentado prolongado. Eu sou secretário, eu sou arquiteto, eu sou advogado, eu sou dentista. Eu trabalho na maioria das vezes sentado e tá impraticável trabalhar. O que é que eu posso fazer? Pessoal, se você se encontra nessa situação, eu admiro a sua coragem, porque eu não sei como eu reagiria no seu quadro. Depois de ter passado por diversos profissionais de saúde, você tem alto poder aquisitivo, portanto tem mais facilidade de ter acesso à informação do que muitas outras pessoas que não têm um alto poder aquisitivo. Você já viajou, foi para hospitais de referência em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais. Já consultou os maiores especialistas do mercado brasileiro. Você tem bala na agulha para ir nos Estados Unidos, no hospital em Boston, consultar o maior especialista americano sobre o seu problema. E você continua com dor. Olha só, não sou eu, Caio, que vou te salvar dessa situação, mas eu tenho informações que podem te ajudar, que são completamente antagônicas ao que o sistema te ensina. Então, a informação número 1 é a seguinte: testes negativos. Se algum profissional de saúde fez um exame físico sofisticado em você, um exame físico músculo-esquelético, minucioso, ele jogou sua perna para cima, dobrou seu joelho, rodou seu quadril, dobrou sua coluna, fez todos os testes provocativos possíveis e não identificou nada, esse não é um fator que deve te preocupar. Esse é um fator que deve aliviar os seus pensamentos. Porque se a gente não detectou nada no exame físico, não quer dizer que a gente não encontrou o problema. Quer dizer que a gente descartou a probabilidade de você ter uma lesão maciça, completa ou parcial. Porque quando o tecido está lesionado, justificando a sua dor, os testes provocativos que colocam esse tecido sob estresse tendem a fazer a sua dor aparecer no momento do exame físico. Então esse é um fator para te despreocupar. Ponto número 2. Minha ressonância não mostrou nada além de achados insignificantes para justificar a minha dor. É isso que acontece na maioria dos casos.
também é um fator de despreocupação relacionado à sua dor. Por quê, pessoal? Quando a gente pega 1000 pessoas que nunca tiveram dor e taca a ressonância nessas 1000 pessoas, a gente sempre vai achar alterações como artrose, degeneração discal, abaulamento, protusão, desidratação, hérnia de disco, espondilodiscoartrose, espondilolistese, nódulos de Chiemol, né? A gente encontra isso em quem não tem dor. Então, por que quando a gente encontra isso na ressonância e a pessoa tem dor, a gente quer dizer que é por causa disso que dói? Não! Definitivamente não. Então, o mais comum não é achar alguma coisa na ressonância. O comum é não achar nada. A ressonância só deve ser solicitada quando você tem trauma, que é do acidente, para tirar o risco de uma fratura. Quando você tem febre junto com a dor, para detectar alguma infecção. Ainda assim, não necessariamente nos casos de infecções de coluna vertebral ou de articulações, a ressonância magnética é prioritária, mas sim alguns exames específicos de sangue com marcadores específicos que aí é o médico que vai determinar. Então, se você não tem febre junto com a dor, a probabilidade de uma ressonância achar alguma coisa já é insignificante. Se você está perdendo peso sem motivo, que seria uma suspeita de câncer, de metástase, né? A gente pode solicitar uma ressonância para investigar isso mais. Você não está perdendo peso sem motivo, você não está com incontinência urinária ou fecal, anestesia na região genital interna da coxa, como se você estivesse cavalgando por horas e adormece toda aquela região genital, você perde o controle esfincteriano, você não consegue segurar o xixi, você não consegue prender as fezes, entende? Você não tem esses sinais de anestesia em cela. Então, eu não estou suspeitando de uma síndrome de caldequina, que seria uma urgência médica, onde um neurocirurgião, um ortopedista de coluna teria que fazer um procedimento invasivo em você para descomprimir a caldequina, as raízes nervosas terminais que controlam seu esfíncter urinário, seu esfíncter anal, que controlam os órgãos genitais, os órgãos pélvicos. Você não está com esse sinal, então não tem necessidade de você pedir uma ressonância. Então, perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, piora progressiva, por mais excruciante que você ache que sua dor está sendo, eu entendo que você nunca passou por um processo de dor como esse na sua vida e você esteja desesperado relacionado ao seu problema. Mas o que é que você tem que pensar? A piora progressiva, quando a gente compara o dia 1 da crise até o dia 15 da crise, no dia 15 você está pior que o 14, no 14 você está pior que o 13, no 9 você está pior que o 8. Você está piorando com o passar dos dias. E isso quase nunca acontece. O que acontece é, no dia 1 eu tô com dor 10, no dia 2 eu tô com dor 8, no dia 3 eu tô com dor 6, no dia 4 eu tô com dor 10 de novo, no dia 5 eu tô com dor 3, no dia 7, no dia 6 eu tô com dor 7, e eu fico em variabilidade, e quando eu olho para trás pro primeiro dia de crise, eu estou melhor. A piora progressiva, ela quase nunca acontece, é menos de 1% do total de casos. Então, por mais que sua dor pareça uma catástrofe na sua vida e tudo parece que vai dar errado, quando você olha para trás, você não, ontem estava pior, ontem estava igual, eu não estou piorando. O sinal de estabilidade no seu sintoma é um bom sinal prognóstico de que você vai melhorar muito de 6 a 8 semanas. Muito, mas muito mesmo. É claro que não é todo mundo que tem esse tempo para esperar a melhora da história natural. É claro que existem pessoas que já passaram por esse prazo de 6 a 8 semanas, que as pesquisas científicas mostram que há uma resolução espontânea na crise de coluna, por exemplo. E se você passou desse prazo, você precisa buscar um fisioterapeuta musculoesquelético. Eu não tive trauma, que é do acidente, né? Como eu falei, risco de fratura, infecção, febre junto com a dor, risco de infecção, perda de peso sem motivo, risco de um câncer eminente. Você não está tendo piora progressiva, né? Que seria uma piora neurológica progressiva. A ponta do seu pé, consegue levantar. O fato de você conseguir levantar a ponta de pé, ficar nos calcanhares, não ter perdido a força das extremidades, indica que por mais comprimida que a sua coluna esteja, que a raiz nervosa esteja, seu caso não é grave. Você não está perdendo a força da extremidade. Ainda assim, nos casos que você perde a força da extremidade, existe uma probabilidade muito grande de 6 a 8 semanas você recuperar essa força com exercícios específicos.
de irradiação, de ativação muscular, com ou sem eletroestimulação neuromuscular, você recuperar a habilidade de ativar aquele músculo novamente. Então, ainda assim, quando há essa perda de força na extremidade ou na mão, a gente consegue recuperar na maioria esmagadora dos casos. Sinto fisgadas. Toda vez que um paciente sente uma fisgada, ele desencadeia um mecanismo protetor reflexo, que ele contrai a musculatura em excesso, e o cérebro dele resgata as memórias dolorosas mais excruciantes, prévias àquela experiência de fisgada, para exacerbar o medo, exacerbar a ansiedade, e ele acha que está lesionando mais. Só que aí eu tenho uma coisa para te falar muito, muito importante que você entenda. Você, quando sua dor passou de 3 meses, a lesão no tecido, o lugar que dói, não explica mais a perpetuação da dor. Porque em 3 meses, seu corpo já restaurou o tecido, seu corpo já cicatrizou a ferida. Sua lesão sua aparente lesão já foi restaurada pelo seu próprio organismo, se você não tem uma doença reumática inflamatória. E doenças reumáticas inflamatórias acontecem muito raramente, menos que 5% dos casos. É um lúpus eritematoso sistêmico, é uma artrite reumatoide, é uma espondilite anquilosante, né? Tudo isso é detectado no exame de sangue, mas exame de imagem. Então, se o reumatologista olhou para você, detectou o problema reumático, você está tomando a medicação e não está melhorando, desconfie da zorra do problema reumático. Porque se o problema é reumático, você vai tomar uma cacetada de fórmula, uma cacetada de medicação pro resto da vida e vai ficar com aquela melhora paliativa, fazendo repouso porque está inflamado. E aí falam para você que a inflamação precisa de repouso para recuperar. Não, a inflamação é um processo benéfico e está extremamente ligado ao processo de reparo tecidual para que você melhore. Quando você combate a inflamação com medicamento, em casos de dor crônica, eu não estou falando aqui de você estar com cascata de citocinas, tempestade de citocinas pulmonares, porque você está com infecção grave por Covid. Nesses casos, o anti-inflamatório é muito bem-vindo. Mas em casos de dor musculoesquelética crônica, o anti-inflamatório é um paliativo para que você tolere os exercícios da fisioterapia, porque se você não tiver na fisioterapia, o anti-inflamatório não vai te salvar. Então sempre conteste o seu diagnóstico. A fisgada não quer dizer que você está lesionando de novo. A fisgada só quer dizer que você ainda está com medo, você ainda está com o desencadear do processo cerebral que armazenou a sua experiência de dor. Então, fisgou, estalou, gente, é normal, seu músculo não está mais condicionado. A gente está trabalhando aquela musculatura para que você se condicione às atividades que você quer fazer, seja para o esporte ou seja para atividades simples do lar, como varrer uma casa, pegar um objeto com a mão acima da cabeça, como dobrar para carregar seu neto e por aí vai. Então, as coisas são muito mais simples do que parecem. Só que quando o paciente recebe uma cascata de informações negativas, nocivas, o que é que acontece? Ele aumenta medo, aumenta ansiedade. É por isso que eu bato tanto o martelo para os meus pacientes. Você precisa de terapia cognitivo-comportamental. Você precisa ter um psicólogo para chamar de seu. Porque não é fácil lidar com a dor. Gente, eu tive... Depois de um evento de vida desencadeador de estresse em 2017. Eu tive um em 2002 e um em 2017. Eu tive 2 episódios de diarreia com sangue, que eu fui para todos os especialistas que você imaginar. Fiz colonoscopia, perdi as contas de quantas colonoscopias fiz. Fiz tomografia de abdômen total, ressonância do abdômen total, tomei contraste, fiz angiorressonância. Meu plano de saúde, meu Deus, esse cara vai morrer. Quanto gasto com plano de saúde? Para não achar nada. E não achou nada, eu fiquei, aliviado. Comecei meu processo terapêutico com minha psicóloga querida. Todo mundo aí que é seguidor raiz sabe quem é. E hoje eu sou outra pessoa. Nunca mais eu tive episódio de diarreia com sangue, mesmo lidando sucessivamente com aquele evento de vida desencadeador de estresse que gerou, que exacerbou o meu problema. Eu não tenho tido mais os episódios. Estou livremente despreocupado. Então, lidar com dor, achar que é câncer, achar que vai morrer, achar que nunca mais vai
vai ter independência, vai depender de filho, vai depender de neto, vai depender de irmão, vai depender de sobrinho, porque não consegue andar, precisa de muleta. Tudo isso são pensamentos catastróficos, com projeções de futuro que a gente não sabe se conseguiremos lidar. E isso gera uma perturbação orgânica ao nível de ansiedade, ao nível do cérebro, tão grande que toda conexão mental que você faz é com problema. Você fica você fica desesperançoso. E quando você fica desesperançoso, a secreção hormonal neuroendócrina, ela é muito ruim. Então, até a recuperação fica prejudicada. Então, o trabalho no mundo ideal seria fisioterapia musculoesquelética, medicina da dor, mais psicologia e terapia cognitivo-comportamental. Assim que a medicina da dor perceber que você não precisa mais de remédio, meu amigo, a fisioterapia vai ter um boom astronômico. Assim que a fisioterapia perceber que você já recuperou todos os movimentos, a psicologia vai ter um fator astronômico na sua recuperação. E isso não é nessa ordem exata, médico, físio, psicólogo. Não tem ordem. Isso precisa ser simultâneo. Isso precisa estar acontecendo numa simbiose perfeita. Por quê, pessoal? Todo medo gerado por um diagnóstico, todo medo gerado por um problema que você teve, gera um comportamento de movimento. E todo comportamento de movimento precisa ser modulado pelo fisioterapeuta. O fisioterapeuta está ali para te expor o movimento que dói, fazendo você perceber que você não piora. E aí você começa a mudar o padrão de pensamento que é regulado pelo psicólogo. É tudo uma coisa só e quem te disser alguma coisa diferente está só te querendo vender. Tá só querendo te vender. Você acha que é muito mais fácil para mim te vender, te dizendo que, ó, você só tem um bloqueio de movimento, vamos tratar isso aqui, você vai melhorar, para você achar que você só precisa de mim? Ou te dizer isso aqui tudo que eu tô te falando, para você ter a ideia de que você não vai precisar só de mim? É claro que é muito mais fácil dizer que você vai precisar só de mim, porque o orçamento que você separa para tratar é menor. Só que eu prefiro te dizer a realidade. Eu prefiro te falar a realidade para que você entenda. Para que você entenda o seguinte. Cara, esse cara, ele quer me ajudar. Ele tá falando a verdade na lata, doa quem doer. E eu tô exatamente nessa situação que ele descreveu. Mas eu entendo que eu não vou precisar só dele. Eu preciso quebrar todas as minhas crenças, parar com esse preconceito de que psicologia é só para quem é maluco, né? Não existe isso. Eu faço terapia há 8 anos praticamente. Vira e mexe tá uma vez por semana, vira e mexe tá a cada 15 dias, vira e mexe tá uma vez no mês, vira e mexe tá uma vez na semana. Tudo depende da minha demanda, da minha vida e da minha capacidade de ter autonomia para lidar com esses problemas. Quando eu tô com um período de autonomia, eu fico sem terapia por 3, 4, 5, 6 meses. E por aí vai. A mesma coisa é o que o médico quer fazer com você. Ele te coloca um remédio por um período. Não é para você tomar a vida toda, campeão. Porque quando você toma remédio a vida toda, o que acontece? Seu sistema nervoso começa a não produzir o remédio que ele produzia. O seu sistema nervoso, campeão, ele tem todos os recursos para modular sua dor. Só que quando você está colocando um remédio de fora por muito tempo, por mais de 3 meses, seu corpo começa a perder essa habilidade. E aí fica muito mais difícil recuperar. Enquanto você está usando o remédio, você tem que estar na fisioterapia para induzir o controle da dor através de exercícios. Porque quando você tirar o remédio, o controle da dor vai estar agindo ali porque você aproveitou o boom da medicação para fazer o que você tinha que fazer. Quando a fisioterapia te colocar em movimentos que estão dolorosos e te ensinar que aquilo ali está doendo, mas não é porque está abrindo uma ferida, porque está lesionando mais, é ali que você vai ter que estar no processo de terapia para conhecer seu padrão de pensamento. Cara, outra coisa, o maior mito de todos. Tô tomando remédio importado, tô tomando remédio analgésico simples, anti-inflamatório. Comecei com dipirona e Dorflex. Já tô em Scaflane e Mesolida. Já tô em corticoide de Diprospan. Parece mágica quando tomo Diprospan. Já tô em opioide, Restiva, adesivo, Oxycontin, codeína, Tramadol. Já tô usando antidepressivo de amplo espectro para controlar minha dor. Tô em amitriptilina, enfim, por aí vai. Tô usando indutor do sono porque a dor não me deixa dormir. Tô tomando melatonina.
Já fui para médico da dor fazer bloqueio transforaminal, bloqueio interlaminar, independente do tipo de bloqueio. Eu passo dias sem dor, depois a dor volta igual. Porque a medicação, pessoal, ela não é a chave do problema. A maioria desses problemas que eu estou citando aqui, crônicos, não são inflamatórios. Isso quer dizer que você vai tomar um anti-inflamatório, vai bloquear a dor no cérebro, vai ficar sem dor por um tempo e depois a dor vai voltar. Enfim, a gente está aqui repetindo a mesma coisa todos os dias. Dizer para você que não é cansativo, é cansativo. Só que cada vez que a gente vê um parente caindo nesse ciclo da indústria da doença, a gente tem uma revolta tão grande, porque santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, a gente não consegue intervir nas pessoas que a gente mais ama. E isso gera uma inquietação muito grande em quem é de verdade como eu. Eu tô te dizendo aqui que essa forma que eu te ensinei a tratar a dor, a entender o seu problema, é o que vai resolver sua vida pro resto da vida? Não. Eu tô te dizendo que esse é um caminho fora do sistema, que apesar de parecer mais caro, é muito mais barato comparando a quantidade de exames diagnósticos e de tratamentos que você passa por aí ao longo de anos da sua vida. Eu quero te dizer que sua dor tá crônica porque ela não foi bem gerenciada quando ela era aguda e seria simples tratamento. Eu quero te dizer que quando ela era aguda lá, quando ela começou, você ficou negligenciando o problema, omitindo, porque estava se comparando. Ah, meu colega não tem dor, não posso dizer que tenho dor, porque senão eu vou parecer mais fraco. Quantas vezes eu já ouvi isso quando a gente começa a fazer perguntas reflexivas para os pacientes? Eu quero te dizer que quando o processo estava começando, você recebeu uma cascata de informações prejudiciais que alteraram o seu comportamento e te ensinaram a proteger ainda mais o seu corpo, a achar que a sua coluna é frágil. E aí, olha só, certa vez um atleta de jiu-jitsu sofreu uma chave, rodando o tronco para a direita. A partir de então ele desenvolveu uma dor torácica irradiada para a escápula e passou por diversos tratamentos e evoluiu com essa dor por 10 anos. E quando a gente pergunta para esse atleta o que ele fazia para aliviar a dor, ele simplesmente rodava o tronco para a esquerda sucessivamente várias vezes. E ele falava assim, mas eu tô rodando para a esquerda porque eu acho que eu coloquei alguma coisa fora do lugar e rodar para a esquerda me alivia. Alivia por quanto tempo? Cerca de 10 minutos. Quantas vezes você faz isso por dia? Faço umas 10 vezes. Não, você tá brincando, né? Se faz isso 10 vezes, faço umas 10 vezes. Existe uma coisa chamada aprendizado associativo. Assim como quando você é bebê, uma caneta cai no chão, você olha para seu pai e olha para a caneta assim, tipo querendo saber o que é isso, e a gente fala caneta. Você aprendeu que a caneta é uma caneta. A dor também vem por aprendizado. E aprendizado associativo, porque no cérebro você pareia estímulos. Se você colocar uma superfície oposta de um ímã sobre uma outra, elas combinam. E é isso que acontece com o comportamento. Então, esse paciente, ele aprendeu a se comportar assim para aliviar a dor. Só que para o cérebro dele, ele faz isso por causa da dor. Então ele está dando estímulo para sentir cada vez mais dor. E aí quando ele perguntou se tinha tratamento para ele, eu falei que não tinha, que ele só precisava de uma consulta. E ele ficou pasmo, como assim? Você precisa parar de fazer isso por 3 semanas. Agora não é parar 2 semanas e voltar na terceira não, você precisa colocar o despertador a cada hora no seu celular para parar com esse comportamento de rotação esquerda. Porque esse ponto gatilho aí não tem nada a ver com tensão muscular. Isso é comportamental e você não está lidando com isso direito. 3 semanas depois, o paciente mandou uma mensagem dizendo que está 90% melhor. Que como nunca ninguém falou isso para ele. Se ele soubesse que era só parar de fazer isso, ele teria feito antes. Ele não precisou de tratamento. Porque, como esse exemplo duvidam, os testes estavam negativos, a ressonância não mostrava nada. Ele teve um trauma, né? Queda. Teve um trauma no jiu-jitsu, né? Levou uma chave. Só que a percepção implícita de ameaça sobre aquele trauma é o que faz o cérebro dele ligar o alerta e pensar só naquela região. Simples assim.
E aí, pessoal, por que eu falo isso com vocês? Porque esse paciente também se sentia fisgado e não encontrava nada que justificava a dor, mas o comportamento dele perpetuava a dor. Então, o questionamento é, como você tem se comportado em relação ao seu corpo? O que é que você tem feito de diferente desde o ponto 1 no tempo que a dor começou? Quais foram os padrões de comportamentos modificados desde que a dor começou? Você parou de dançar? Você parou de correr? Você parou de fazer musculação? Você acha que é proibido? Você acha que você tem dor porque você se mexe? Movimento não machuca. Movimento não machuca. O que machuca é você colocar uma demanda sobre o seu corpo que você não está condicionado para tal. Isso acontece no cara que pega um baba por semana e do nada tá pegando 3 babas por semana. Isso acontece com um cara que tá correndo 5 km 3 vezes por semana, do nada começa a correr 10 km, sem fazer um aumento de volume progressivo com segurança, evoluindo 10% por semana. Está em 5 km, semana 2 é 5.500, meu amigo. Semana 3, mais 550 metros. Semana 4, mais 600 e porrada de metros. Evolui 10% por semana, que quando você chegar em 10K, você vai estar sentindo cócegas. Só que aí o que acontece? A chave na sua cabeça é: tô 10, tô inteiro, vou a 15. Botar mais 5 quilômetros é aumentar 10%? Você está aumentando 50% a sua demanda. Seu corpo está preparado para isso? Se questione. A maioria das lesões e problemas musculoesqueléticos acontecem por alterações na capacidade de demanda. É aquela vovozinha que faz uma faxina no apartamento dela por semana, recebe uma visita, a visita bagunça tudo, fica uma semana na casa da vovó, já aconteceu com um paciente nosso, e ela precisa fazer 3 faxinas na semana e do nada ela fica quebrada com dor na coluna. Seu corpo precisa gradativamente se acostumar. Se eu tô aqui fazendo um agachamento, minha carga hoje é 100 quilos para fazer um agachamento. Você acha que se eu botar 150, meu risco de lesão no joelho, meu risco de lesão no quadril, meu risco de lesão na coluna, no tornozelo, aumenta ou diminui? Porra, eu tô pegando 100 quilos. Eu vou botar 50 a mais? Quanto é 10% de 100 quilos? 10 quilos, né? Bota mais 5 de cada lado, banana. E evolui gradativamente. Para de se comparar. Para de ver o cara fazendo um OHS no seu box de crossfit com 30 quilos. E porque ele tem a mesma idade que você acha que também pode. E aumenta o seu peso baseado no colega que está fazendo melhor que você, com mais peso e mais rápido que você. A competição não é com o outro. A competição é com você ontem. Essa é a maior causa de lesão que eu enxergo. Eu atendo pacientes de crossfit toda semana. Eu atendo pacientes do triatlon toda semana. E o cara faz atividade física 6 vezes por semana. O cara tem 12 atividades físicas, são 2 atividades físicas por dia, 6 vezes por semana. No dia 7, que ele precisa fazer um rest, sabe o que é que ele inventa de fazer? Vou fazer uma musculaçãozinha na academia. Vou fazer um stand-up paddle para relaxar, né? Atividade física é que nem droga, você fica viciado. E se nesse dia que você precisa do descanso, da alimentação e do sono, você não faz isso, meu amigo, você está jogando demanda maior que sua capacidade no sistema. Um problema muito grande que eu tenho com os pacientes é, eu prescrevo exercício 3 vezes no dia, o cara faz 2. Eu prescrevo 3 vezes na semana, o cara faz 1 vez na semana. Eu prescrevo exercício e o cara não faz porque tá dolorido no dia seguinte, a dor do exercício. Você sabe por que ainda tá com a dor do exercício aí? Porque você negligencia a alimentação, negligencia o sono, negligencia a hidratação. Pessoal, o músculo precisa de reconstrução. Se o músculo não está reconstruindo adequadamente, o que é que vai acontecer? O reparo tecidual depois dos meus exercícios para controlar a sua dor vai ser insuficiente. E aí você vai misturar a dor da sua queixa com a dor da demanda de exercício que a gente prescreve. Porque você come proteína só no almoço, frango, queijo, peixe ou carne. No café da manhã é um café com leite e pão com manteiga. Café da manhã come só frutinha e acha que tá saudável porque é frutinha. Jantar, faz uma sopa de legumes sem uma carne, sem uma proteína, sem um ovo.
É a proteína que reconstrói seu músculo. É por isso que eu mando meus pacientes todos para Léo. Porque Léo ajusta os macronutrientes da dieta dos pacientes e quando eu boto uma sequência de 4 a 5 exercícios para o paciente fazer na minha sessão, no outro dia o paciente está sentindo cócegas. Está sentindo cócegas o paciente. Porque recuperou a musculatura. É por isso que eu mando meus pacientes para Tatiana. Porque o estresse mental do dia a dia do trabalho dos meus pacientes faz o nosso sistema nervoso ficar em alerta. E se eu estou em alerta, eu não durmo bem. Se eu não durmo bem, eu não regulo o sono. É no sono profundo que você tem todas as liberações hormonais e analgésicas para recuperar a musculatura do meu exercício, que é para controlar a sua dor. É por isso que eu bato na tecla 35 ml por quilo de peso. Pô, se você precisa beber 2,5 litros, você bebe 3 copos de água no dia, velho. Você fica bebendo água em copo. Tá morrendo de enxaqueca aí, tá bebendo água em copo. Quantos litros de água você bebeu no final do dia? Você não é capaz nem de beber a quantidade de água que você precisa. Você acha que você vai ser capaz de melhorar como? Eu quero pacientes comprometidos. Pacientes que tenham resultado com o tratamento para alavancar nossa mensagem para outras pessoas. Se você não é capaz de ingerir a quantidade de água que você precisa para fazer toda a hidratação corporal, sua coluna é água, seu corpo é 70% água, bonitão, bonitona. Sua urina tem que estar transparente, não pode estar amarelada, você está em sobrecarga renal. É mais um fator de sensibilização do sistema nervoso. O rim está do lado de sua coluna. O nervo que sai da coluna e comanda o rim está ali, colado. Se o rim está em sofrimento, você acha que a coluna não vai sofrer? Você acha que sua pelve, sua bexiga, você não vai ter cólica e vai ficar achando que é o ciclo menstrual, é alguma coisa hormonal? Aí vai lá, remedia. Mete o implante hormonal. Mete um DIU no organismo. Ai, minha cólica passou. Você acha que seus hábitos mudaram? Não, você está remediando o problema. Uma hora você vai ter que tirar o implante, uma hora você vai ter que tirar o DIU. Os melhores remédios para controle da dor são de graça, meu pessoal. É exercício, hidratação, alimentação, saúde mental, controle de estresse e higiene do sono. Tudo isso é de graça, basta você priorizar a sua saúde. Saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Deus, saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Toda vez que seu ponto de vida estiver invertido nisso aí, você vai ter problema. E o problema intelectual, profissional, cognitivo, mental, vai repercutir no físico. E você vai ficar doido procurando especialista para te dizer, dói por causa disso. E quem te falar que dói por causa disso, sem você ter trauma que é do acidente, sem você ter doença, tá mentindo pra você pra te vender um tratamento. A dor é que nem bolsa de valores, meu amigo. Se o presidente chega agora e fala alguma besteira, suas ações caem. Né? Se o canal do Panamá é fechado para transporte de petróleo lá agora, suas ações caem. Se o presidente da China fala uma besteira, suas ações caem. Dor é assim. Acordou, tá desmotivado, tá depressivo, tá triste, tá prostrado aí na cama, tá enfurnado aí no quarto o tempo todo, tá só assistindo Netflix, a dor vai ser maior, meu amigo. Qual o corpo que nasceu para ficar parado? Nenhum. Para de dar motivo. Ah, eu tenho artrose, ah, eu tenho hérnia, ah, eu não posso, ah, eu não... Quem falou que você não pode? É claro que ninguém vai te botar para pular numa crise franca de hérnia de disco com radiculopatia e agora. Mas existem exercícios em graus muito menores para a gente começar o trabalho. Para você chegar que nem Dona Maria, que eu posto aí, fazer pulinho. Achava que a dor da coluna era por causa da escoliose, era por causa da artrose, tá aí fazendo pulo. Tá aí todo mês fazendo as consultas dela, fez o tratamento por 3 meses, agora faz manutenção mensal, tá fazendo as atividades físicas em casa, totalmente independente, vai fazer as compras dela. Ô Dona Célia, que você vê aí no Instagram direto, fazendo os saltos, fazendo as aterrissagens. Você acha que a gente começou com a vovozinha assim? É claro que não. Existem passos para evoluir. Então, em suma, sumarizando tudo isso aqui, não importa seu diagnóstico, não importa o tempo da sua lesão, não importa a sua idade, nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, sabemos para que profissional te encaminhar, para que você obtenha a melhor ajuda necessária para o seu caso. Agora, não tenha preconceito quando a gente precisar te encaminhar.
Porque a gente quer o melhor para você. Porque o melhor para você é o melhor para mim. É você. Por exemplo, a gente já atendeu paciente que não resolvia com o nosso caso, que era caso cirúrgico. A gente não atende não. Perdeu a força da ponta do pé, passou 6 semanas, não está recuperando. Estamos fazendo todos os exercícios, nada muda em você. Você precisa ir para uma avaliação ortopédica, porque provavelmente seu caso é cirúrgico. O cara vai fazer a cirurgia e fica grato a mim e ao médico. A mim por quê? Porque ele parou de rodar 77 sessões no sistema tentando tratar uma coisa que não era tratável com fisioterapia. Ponto. Já chegou paciente para mim com 2 diagnósticos diferentes, onde a gente colocava o movimento, a paciente saía sem dor, chegava em casa, a dor voltava, no outro dia estava igual. A gente fez isso 3 vezes, a mulher voltava igual. A gente perguntou, peraí, como é que tá a sua vida? Fala aí, com quem você mora? Tá. Como é seu trabalho? Você trabalha com o quê? Você gosta do que você trabalha? Não. Tá. Como é que tá seu sono? Peraí, você tá bebendo água? Não. E o que é que você pensa a respeito disso? E a paciente começa a refletir e a gente começa a identificar um bocado de barreira de recuperação psicológica no paciente. E aí a gente manda o paciente para a psicóloga começa a tratar o paciente, 3, 4 meses depois, a paciente está sem dor, me encontra no shopping, Caio, obrigado por ter me encaminhado para ela. Caramba, tô sem dor nenhuma, impressionante como a cabeça da gente interfere. Então, quando a gente vê que a gente não tem como ajudar o paciente, a gente encaminha o paciente para outros profissionais. Não fique nesse mundo aí de Alice achando que alguém vai salvar a sua vida, vai salvar a sua autoestima, ou vai tratar o seu problema, tirando o seu problema com a mão. Você é o personagem principal da sua recuperação. Somente você, seguindo as orientações do fisioterapeuta, do médico, do psicólogo, do dentista em casos de ATM, do educador físico em alguns casos, somente você vai poder mudar a sua trajetória. Beleza? Então, não se aflija se no exame físico da gente a gente não encontrar nada, se sua ressonância não justificar o problema, se você não tiver tido trauma que é do acidente, se você sentir fisgadas. A dor é produzida no cérebro. Se a dor é produzida no cérebro, eu tenho que ver o que é que está fazendo eu perceber como uma ameaça aquela atividade que eu quero voltar a fazer. Por que que eu ainda acho aquilo ameaçador? Quais são as experiências de vida não assimiladas que eu tenho relacionadas a jogar futebol, relacionadas a fazer academia, relacionadas a correr, a nadar, a pedalar, relacionadas a pegar o carro e viajar sozinho, porque eu não tolerava o tempo sentado? O que é que eu penso a respeito disso? O que é que esse pensamento gera de comportamento evitador para eu realizar essas atividades? Eu acho que eu vou mexer e vou doer? Eu acho que movimento machuca? Sim, eu acho. Caramba, mas eu parei de mexer e continuo com dor. Você tá vendo que não faz sentido? Você tá protegendo aí, não tá melhorando? Você precisa de orientação de um profissional. Eu espero ter esclarecido muitas informações a respeito desses vídeos, a respeito dessas informações, e espero que vocês aprendam a discernir profissionais que trabalham baseado em ciência, com discursos encorajadores e não amedrontadores para te vender tratamentos. E eu espero que, se você for profissional da saúde, você aprenda que não tem outro caminho. Ou você segue a ciência e se adapta, ou você vai ficar 10, 20 anos para trás. Sem mais para o momento, deixa seu comentário aí se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma pergunta. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente postar no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá? E se você tiver qualquer pergunta, vai na caixinha dos stories, que todo dia tem caixinha dos stories para vocês responderem, beleza? Grande abraço, movimento é vida.